Luciano, agora então vamos sair da Série B e vamos para o Brasileirão, porque teve jogo também. Teve jogo, abertura então da 30ª rodada com 2 partidas ontem. São Paulo matriculou o Vasco, lembrando que o Vasco pega o Atlético Mineiro então no fim de semana pela Copa do Brasil, jogo importante. O Galo também jogou ontem, empatou, somou um pontinho contra o Fortaleza. No fim de semana, Vasco e Atlético Mineiro vão se enfrentar pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O jogo vale uma vaga na grande decisão, por isso, ontem, os dois times jogaram na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino visitou o São Paulo num jogo que foi realizado no Brinco de Ouro em Campinas. E o São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, mas não tem nada a ver com a semifinal de sábado, atropelou o Vasco. Olha só a troca de passes do ataque tricolor. Luciano limpou o lance e bateu forte da meia-lua. E contou com o frango clássico do goleiro Léo Jardim. Golaço de Lucas Moura. O camisa 7 arrancou lá do campo de defesa. Carregou a bola, ninguém conseguiu parar o jogador que invadiu a grande área e bateu cruzado. 2-0 São Paulo. O mesmo Lucas Moura fechou a conta de cabeça depois da cobrança de escanteio. 3-0. O São Paulo segue no 5º lugar na tabela com 50 pontos e luta por uma vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. Já o Vasco é o 10º com 37 pontos e corre o risco de perder 2 posições com a sequência da rodada. Mas o foco do time carioca é o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. No sábado, recebe o Galo no São Januário. E para chegar na grande final vai ter que vencer por 2 gols de diferença. O Atlético Mineiro tem a vantagem do empate contra o Vasco na Copa do Brasil, ou seja, se repetir o resultado de ontem contra o Fortaleza, avança para a grande decisão. O Galo visitou o Leão do Piscina Arena Castelão e poupou os principais jogadores. O mistão do Atlético viu o Fortaleza sair na frente com um lindo gol de Marinho. Ele deixou o zagueiro no chão e encheu o pé no ângulo, 1-0 Fortaleza. A vitória colocaria o time nordestino na vice-liderança. Mas no segundo tempo o Galo empatou com Fausto Vera de cabeça, 1-1 placar final. Com o empate, o Fortaleza segue no 3º lugar com 56 pontos. E o Galo continua em 9º com 41. Luciano, constantemente a gente aqui no Tarobá Esporte fica falando assim, que dica que você daria para o técnico? Ou como que a gente poderia ajudar o técnico? Será que dessa vez o técnico do São Paulo escutou a torcida? Pelo visto, sim, Samantha. Eu, particularmente, no caso, por exemplo, o Lucas Moura, que fez 2 gols ontem, bola na rede acaba atraindo o holofote. Mas, enfim, o Luiz Zubeldia atendeu o clamor da torcida, colocou o Eric, colocou o Marco Antônio. Os dois fizeram uma ótima partida lá no Brinco de Ouro em Campinas e contribuíram muito para essa vitória maiúscula do São Paulo. São Paulo que segue aí na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores da América. E hoje temos mais 2 partidas. Nós falamos nessa reportagem, por exemplo, que sábado tem Vasco e Atlético Mineiro, jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Mesma situação para Flamengo e Corinthians, então a sequência do Campeonato Brasileiro hoje tem esses 2 times em campo. O Timão joga em casa, tem um duelo contra o Atlético Paranaense. Imagens dos treinamentos ao longo da semana para o Corinthians, porque é uma semana decisiva. Além da busca por uma vaga na grande final da Copa do Brasil, no domingo contra o Flamengo, o Timão tem essa luta contra o rebaixamento e dá para considerar até um confronto direto com o Atlético Paranaense, porque os dois estão assim próximos em termos de tabela de classificação. O Timão está na zona do rebaixamento, precisa da vitória, e o Furacão um pouco acima. Os dois times então jogam 8 da noite, esse jogo na Neoquímica Arena. Aí depois de enfrentar o rubro-negro paranaense, o Corinthians tem pela frente o rubro-negro carioca pelas semifinais da Copa do Brasil, jogo no domingo lá no Maracanã. Detalhe, aliás, esse jogo vai ser em São Paulo. No Maracanã, hoje, tem o Flamengo em campo. Tem o Flamengo contra o Fluminense, clássico Fla-Flu na rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, então, com esse foco também dividido, tem desfalques, porque ainda tem atletas lesionados, tem os jogadores que estão voltando aí das seleções que disputaram a data FIFA pelas eliminatórias sul-americanas. E o Fluminense também tem o foco único de lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.